Pessoal, professor Diego, dando continuidade ao nosso tema Teologia e Filosofia são inimigas, eu quero ler agora com vocês Lucas capítulo 2, versículo de número 40, e depois eu quero estar lendo o versículo 52 do capítulo 2. Vamos lá, Lucas 2,40, está escrito assim: E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Versículo de número 52, assim está escrito: E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e com os homens. Jesus Cristo aqui, ele é o nosso maior exemplo a ser seguido em todos os ângulos, níveis, sentidos e profundidades. E aqui Jesus ele nos mostra que é, sim, possível você crescer em graça, no sentido de vida espiritual, diante de Deus. E também em conhecimento. Aí aqui nós estamos falando de algo literal. Então aqui a gente vê, sim, que é possível nós conciliarmos teologia e filosofia. E aqui é um modo de se dizer. Por quê? A teologia e a filosofia, elas passam a andarem juntas a partir do século II depois de Cristo. Então aqui é um modo de falar. Por quê? Porque a palavra aqui, no caso filosofia, ela está sendo voltada e usada mais no sentido de ciência. É lógico que não é literalmente isso. É uma ciência porque é algo que pode ser estudado. Beleza. Então é classificado e aceito como ciência. Já a teologia, ela está fazendo a representação da fé. Então, fé e ciência, sim, é possível andarem juntas. E Jesus nos mostrou isso. Porque ele crescia em graça. Então, aqui fala da questão da sua vida espiritual para com Deus. Uma vida de jejum, de oração, de temor a Deus, de obediência, entre outros pontos. Então, Jesus ele nos mostra que é possível você obter conhecimento, é possível você manter a sua sanidade mental, o seu equilíbrio como ser humano e conciliar a ciência, ou seja, o conhecimento com a sua fé. Nós obtemos conhecimento de tudo quanto é tipo, de tudo quanto é nível. Desde o aprender a andar, falar, comer, isso também é conhecimento, isso faz parte da nossa vida. Mas o conhecimento quanto a uma formação em alguma área, isso também é importante, é necessário, é essencial para as nossas vidas. Eu vou dizer que algo com vocês, diga-se de passagem, alguns anos atrás, estava rodando a notícia de que os nossos políticos eles estavam querendo aprovar uma lei que só seria aceita uma escolinha dentro da igreja com a presença de um pedagogo. Então imagina se uma lei dessa é aprovada. Imagina se um negócio desse é aprovado. O que nós vamos fazer? Será que todas as igrejas dentro do território brasileiro, 26 estados, mais do Distrito Federal, 27 ao todo, será que em todo esse território nacional brasileiro nós temos pedagogos e pedagogas cristãs, o suficiente para poder estar valendo, fazendo-se valer dessa informação na prática? Se isso for aprovado, nós temos pedagogos e pedagogas dentro das igrejas para poder valer da escola para as nossas crianças, das nossas crianças, porque ajuda muito, auxilia muito. O pai e a mãe ficam um pouco mais motivados, mais animados, responsável. Poxa, eu posso ir para o culto porque vai ter uma escolinha para o meu filho, para minha filha. Eu vou poder conseguir assistir o culto bem, porque eu sei que a minha criança está em boas mãos, ela está sendo bem cuidada, ela está sendo instruída nas diretrizes da Bíblia Sagrada, do cristianismo, daquilo que Deus quer. Agora, e se nós não temos pedagogos e pedagogas o suficiente? E se uma lei dessa é aprovada, o que nós vamos fazer? Então aqui, vale-se da informação que é importantíssimo um cristão, uma cristã, ter uma boa formação. Por que nós temos muitas pessoas dentro do Estado, sou professor no Estado, que estão desvirtuando a nossa mocidade, desvirtuando os nossos jovens, porque tem poucos cristãos dentro da escola, porque tem poucos cristãos, professor e professoras, tem poucas pessoas que servem a Deus que estão dentro das escolas nos estados. É por isso que os nossos jovens, eles estão tendo uma mente completamente, sendo vítimas de uma lavagem cerebral.